Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje? Hoje que é terça-feira, 3 de março. Vamos começar com uma prece, vou aumentar um pouquinho a nossa Ave Maria. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus. Primeiro em gratidão pela vida, por esta existência e por tudo que nela temos, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde física. Também elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso modelo, nosso irmão mais velho, nosso guia. E também agradecer por tudo que Ele ha criado e por tudo que Ele traz com seus ensinamentos. Também elevar o nosso pensamento à espiritualidade amiga, em especial ao nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião e os espíritos protetores e amigos. E pedir que eles estejam conosco durante o nosso dia, esta jornada que se inicia. Estejam conosco em todos os momentos, especialmente naqueles em que, na dúvida, possamos declinar. E assim, Pai, depois de agradecidos, te pedimos que nos auxilie nas nossas fraquezas, sejam elas físicas, psicológicas e morais, que nós possamos ter força, mas sobretudo vontade de nos melhorarmos, se estiver ao nosso alcance. E se não estiver, que nós queiramos fortalecer a nossa fé para esperar a Tua vontade, que é sempre a certa, sempre a verdadeira e a melhor para nós. Que seja feita, Pai, a Tua vontade e não a nossa. E que nós tenhamos sabedoria e boa vontade de entender e esperar. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. E que assim seja. Então vamos lá? Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para... Agora vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria. Vamos para uma reflexão, um estudo breve para o nosso dia de hoje que se inicia. Vamos de novo que eu abri na cauda. Vamos lá. Aqui. Caiu no capítulo 28, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. E olha que nos veio: para afastar os maus espíritos. É o item 15. Nós já comentamos aqui que essa coletânea de preces, ela é dividida em 4 partes. Que a primeira é preces para... Vamos olhar aqui que vale a pena a gente olhar. O item 1, o meu evangelho tá coladinho, e aí eu não consigo folhear muito bem, mas eu vou achar aqui, só um instantinho. Tá aqui. Então, a parte 1 do capítulo 28 diz preces em geral. Aí traz o Pai Nosso, vem trazendo preces em geral. No item 2, preces para si mesmo, preces que nós vamos fazer para nós, que foi o que caiu aqui. Depois o item 3, vamos procurar aqui, preces pelos encarnados, qualquer encarnado, parentes, amigos, filhos. E por último, 4 preces pelos desencarnados. Então, são essas 4 partes que nós temos no capítulo 28. É interessante a gente saber, né? Porque quando quer fazer uma prece para uma situação específica, lá no finalzinho do Evangelho
tem preces em geral, ou tem preces para mim, tem preces pelos encarnados, tem preces pelos desencarnados. Aí a gente vem e procura, que com certeza nós vamos achar. E caiu para nós então o item 15. E a espiritualidade sabe do porquê, e nós vamos ler e guardar no nosso interior esta prece de hoje. Para afastar os maus espíritos. Infelizes de vocês, escribas, isso é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Jesus falando. Infelizes de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que limpam por fora o copo e o prato e por dentro estão cheios de falcatruas e impurezas. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Infelizes de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora parecem belos, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, por fora parecem justos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Que forte, né? Bom, não sei se nós lemos. Vamos ler então o item 16 para complementar o pensamento que Kardec trouxe. Observações preliminares. Os maus espíritos só vão a lugares onde podem satisfazer a sua maldade. Só vão onde são convidados, né? Para afastá-los não basta pedir nem ordenar. É preciso que eliminemos em nós aquilo que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim, como se limpa o corpo para evitar os vermes, olha que forte isso, deve-se limpar a alma das suas impurezas para evitar as obsessões. Como vivemos em um mundo onde existem muitos espíritos maus, nós estamos ainda, né? Em geral, somos espíritos de terceira ordem. Existem muitos espíritos maus. As boas qualidades do coração nem sempre nos livram das tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir a elas. E depois tem uma prece no item 17 que nós podemos fazer no final. Vamos até marcar aqui. Então, para afastar os maus espíritos. Aqui é para nós mesmos, então é pra gente uma prece que a gente faz no momento em que a gente quer afastar, tá sentindo ali que pode ter uma influência de algum irmão desencarnado que não quer o nosso bem, ou que pelo menos está querendo causar uma desordem, uma zombaria na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. E aí traz essa passagem tão forte de Jesus, né? Onde Jesus fala, é uma situação onde os fariseus estavam criticando Jesus por alguma conduta, né? E que ia contra as regras da época. E Jesus disse, mas quem são vocês para falar? Que se preocupam tanto em estar com a roupa bonita, com o copo limpo, o prato limpo, mas por dentro são sujos, né? São como sepulcros caiados. Que aqui são assim, os mortos eram enterrados ali, né, naqueles sepulcros, aquelas pedras, aquelas cavidades, e se passava cal, ficava branquinho, por isso que ele fala branquinho por fora, mas por dentro tá imundo, né? Jesus usa essa comparação da época e diz assim, vão antes, né, e se limpem. E aí eu tava lendo e a gente já comentou aqui em outra situação que nós sempre pensamos em alguém ou em outras pessoas quando lemos esse tipo de coisa. É mesmo fulano que tinha que escutar isso daqui. Pode até ser que a gente esteja num momento que a gente tá bom, né? Não tá ali, tá tentando se melhorar. Mas, no geral, nós somos todos da mesma classe.
Então serve para nós. É claro que tem alguns irmãos que ali em algum momento deixam bem claro a sua vontade de fazer algum mal. Mas no final das contas nós estamos todos muito parecidos. Então serve para quê? Para nós também, né? Que a gente busque em nós uma boa baliza, né? Sempre que nos vier a vontade de pensar mal de um irmão ou de falar, vamos tentar não falar, mas se vontade de pensar, de vir aquela raiva, de vir, que a gente pense, peraí, eu também devo fazer algo equivalente, né? E que a gente busque em nós, porque a gente desvia a atenção de pensar mal do irmão e traz para nós. E se a gente buscar, a gente vai achar. Não, isso não é um autoflagelo, né? Ficar se machucando, não. Mas vai impedir que a gente atraia estes maus espíritos que vão adorar sentir aquela vibração nossa ali pensando mal. Ai, um alimento assim, um banquete. Sabe o que é quando a gente se entrega a maus pensamentos? É um banquete para os espíritos que estão ali, né, se alimentando de toda aquela vibração apodrecida que nós estamos emitindo. Porque diz aqui, eles farejam as chagas da alma como as moscas farejam as feridas do corpo, e nós sabemos, né? Isso é uma lei natural, não tem nada aqui de sobrenatural, o Espiritismo nos explica, não tem nada de sobrenatural, isso é uma lei. Assim como as moscas farejam a ferida, os maus espíritos farejam as chagas da alma, maus pensamentos, maledicência, enfim. E aí fala que vai impedir, pode ser que não impeça, mas a nossa boa vontade é metade do caminho para a gente começar a se melhorar, a se defender. É muito bonito, né? Vamos então a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Na verdade, hoje, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós já vimos toda a introdução ao estudo da doutrina espírita, as 17 partes. Ontem nós vimos o Prolegômenos. Então nós vamos finalmente ao capítulo 1, que é Deus. Olha só, que forte, né? Primeira parte, as causas primárias, quer dizer, o começo de tudo. Causas primárias, o que causa? Causa primária, início. É isso. E vai falar de Deus. Então nós vamos começar, nós não vamos entrar aqui num aprofundamento, ao longo do livro a gente vai falando. Vamos diretamente à pergunta, porque a pergunta número 1, ela é tão interessante pra gente que tá chegando na doutrina, porque nunca ninguém tinha tentado nos explicar Deus, né? Ninguém explica Deus, claro. A gente não tem a pretensão de explicar Deus, mas os espíritos aqui já nos trazem, né? Kardec, muito sábio, nos ensina perguntando e os espíritos vão nos responder. Kardec, Deus, então, capítulo 1, Deus e o infinito. Kardec perguntou: que é Deus? Pergunta número 1. Kardec não... Vamos ver bem. Kardec não perguntou quem é Deus. Porque no momento que nós perguntássemos, que Allan Kardec perguntasse quem é Deus, estaria já dizendo que Deus é igual a nós. Seria uma pessoa, seria uma individualidade. Quem já estaria personificando Deus. Olha o quanto a gente já dá só na forma como Allan Kardec, por isso que ele tem todo o mérito, né, da codificação, do trabalho tão bonito que ele fez. Olha o quanto já expandiu a nossa mente só na forma como ele fez a pergunta: que é Deus? O que é Deus? E o que os espíritos responderam? Deus é a inteligência suprema.
causa primária de todas as coisas. Ponto. Somente isso. E é com isso que nós vamos ficar hoje. Deus não é uma pessoa, não é igual a nós, só que maior. Não, é muito além disso. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, início para o nosso entendimento, né, como humanos, que a gente precisa, tem essa palavra início, Deus, causa primária de todas as coisas. E é importante, parece simples, mas é importante que a gente assimile verdadeiramente esse conceito, porque volta e meia nós nos vemos tratando Deus como uma pessoa que nos deve favores, ou uma pessoa que está no céu, ou uma pessoa, né? Não, que é Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Muito bem, então vamos fazer hoje esta nossa prece do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos fechar os nossos olhos e nós vamos dizer assim ao Pai: em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos nocivos que inspiram aos homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganam. Espíritos zombeteiros que brincam com a credulidade deles. Eu os afasto com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às sugestões que trazem. Mas peço para vocês, irmãos, a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que generosamente me assistem, deem-me a força para resistir à influência dos maus espíritos e os esclarecimentos necessários para que eu não seja enganado por suas artimanhas. Preservem-me do orgulho e da vaidade. Afastem do meu coração o ciúme, o ódio, a maldade e todo sentimento contrário à caridade, pois eles são sempre portas abertas aos maus espíritos. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.